Hoje nós vamos falar sobre um acelerador da sua libido, que é a fala autêntica. E também, como consequência, aumentar a sua paixão pela vida, porque isso é instantâneo. Se você fala autenticamente, se você coloca o seu coração em tudo que você fala e faz. Boa tarde, Selma. Boa tarde, Luiz Fernando. Que prazer ter você aqui conosco. Então, vamos lá. Aquecendo, o que é a fala autêntica? O que é, por exemplo, se você está com seu parceiro ou sua parceira, o que é isso? Use a sua fala autêntica. Então, vejam só, gente. A fala autêntica é a comunicação do casal ou entre pessoas, entre amigos, que promove conexão. É uma fala que é verdadeira. Ela mantém a saúde mental das pessoas que estão dialogando, sejam parceiros amorosos ou sejam amigos, familiares. Ela mantém a saúde mental daquele grupo, ou daquela dupla, daquela parceria. Ela mantém o humor do casal. Ela controla também a irritabilidade, porque é uma coisa interessante. Às vezes a gente pensa, eu vou falar autenticamente, então eu vou soltar os cachorros, vou dizer tudo que eu estou sentindo. Não é assim também. Alô, Camila, bem-vinda. Marcela, Camila, muito bom ter vocês aqui. Então, vamos lá. O que é isso, então, uma fala autêntica? Usar a fala autêntica é comunicar verdadeiramente aquilo que eu tenho vontade, é comunicar-me de maneira clara, de maneira não violenta, porque fala autêntica não pode ser confundida com soltar os cachorros e falar tudo que eu tenho vontade. Não, nós temos que falar autenticamente, é sermos verdadeiras, claras, francas, mas já já nós vamos viver o modo, vamos ver como usar essa fala autêntica. Então, mesmo que nós tenhamos uma coisa pesada, difícil para comunicar, essa fala também precisa ser calma, porque nós precisamos pensar qual é o objetivo da minha comunicação. Se o meu objetivo é construir ou é destruir um relacionamento. Alô, Érica, boa tarde. Quanta gente conhecida aqui, eu agradeço a presença de todos vocês. Então, gente, quando nós usamos essa fala de modo autêntico, quer dizer, quando nós colocamos o coração na fala e falamos de maneira calma, franca e serena, a tendência é nós nos conectarmos com o nosso interlocutor. E é tão interessante porque quando eu falo do meu sentimento, o outro também tem a tendência de se abrir e falar do sentimento dele, não é mesmo? E isso, então, quando eu faço uma conexão com meu parceiro, pensando em parceiro amoroso, amorosa, a tendência é que também nós possamos resgatar a nossa libido, porque libido, como eu sempre falo, é energia vital. E sem energia vital eu não posso falar de sentimento. E sem falar de sentimento, eu não resgato a minha libido. Então, vocês percebem que está tudo interligado, existe uma interligação entre o que nós falamos, sentimos e pensamos. Isso é a pessoa coerente. Você olha para a pessoa e pensa, nossa, essa pessoa realmente comunicou em
poucas palavras, tudo aquilo que vai no coração. Então, isso é importantíssimo. Então, vamos ampliar um pouquinho o nosso conceito. Então, gente, vocês me perguntam, quantos tipos de fala existem? Para o nosso tema de hoje, eu vou dizer, existem 2 tipos de fala. Olá, Juliana, Beatriz, Márcia, Flávia, sejam bem-vindas. Vamos falar autenticamente e vocês podem participar. Arli, Lídia, Socorro, Edilma, Márcia, nossa, muito obrigada a todos que estão, a todas e todos que estão aqui. Então, vamos lá, nós estamos falando sobre, vou começar aqui a falar sobre 2 tipos de fala. Gente, pensem nos amigos, nos parentes, pensem no parceiro amoroso, na parceira amorosa. Vejam só, quais são os tipos de fala? Ou você, número 1, ou você pode falar aquela fala assim do blá, 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 que você está falando por falar, aquilo que é um palavreado, uma fala que eu vou chamar de fala segunda. É uma fala segunda, é um falar sobre, é um tom de voz assim, sem energia, um tom de voz sem tonos, sem uma voz reticente, sem expressão. É tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que ouve. Agora eu estou usando uma falinha assim de blá, 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 sabe? Sem energia, sem tono, sem expressão. E aí fico falando, enchendo linguiça, por exemplo. Aí vocês percebem que eu não falei o que eu queria falar. Tanto quem ouve quanto com quem fala, parece assim, nossa, eu não cheguei lá, eu não estou comunicando nada. Isso é um tipo de fala. Aquela fala que a gente pode chamar é a fala blá, 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 tá? Eu arranjei esse nome. É a fala do blá, 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 que não está falando coisa nenhuma, está só enchendo tempo. Agora, existe uma segunda fala, e é sobre ela que eu estou falando, porque ela pode ajudar você a resgatar sua libido e também a libido do casal. É a fala autêntica. Vejam só, gente, é essa fala que eu dou expressão à minha fala. Eu falo com os olhos, eu falo com a boca, eu falo com o coração, eu me coloco na fala. Eu até me emocionei. Olá, Leonardo, olá, Ana Valéria, Lúcia, muito bem-vindos. Então, vejam só, nós estamos falando da fala autêntica. Fala autêntica é isso, eu vi que entraram pessoas conhecidas e amigas, olá, Zenilda, Diná, Fátima, eu olho e falo, eu dou as boas-vindas. Então, a fala autêntica é essa fala que expressa os sentimentos no aqui e agora da pessoa. É aquela fala que é essencial. Você pode falar pouco, mas você fale o essencial. É aquela fala profunda, é aquela fala, como diz a Kátia Ebert, que aprendeu comigo, é aquela fala que fala do coração, vem de dentro da pessoa. E essa fala autêntica, gente, vocês precisam usar com seus parceiros e parceiras, ela promove um diálogo autêntico, porque aí o outro nos ouve. Se eu falo com expressividade, com emoção, com tonos, sabe, com olhar, pode falar com as mãos também. Eu não sou descendente de italiano, não, mas eu uso bastante as mãos para me comunicar. Então, comunique-se por gesto, por olhar, pelo tom de voz, pela expressão, pela sua respiração. E isso permite, usar a fala autêntica, nos permite ser verdadeira e define a nossa relação com o mundo.
Muitas vezes aquela pessoa que fala assim, devagar, quase parando, sem expressão, às vezes até quando a gente fala, quem é essa pessoa? Ah, é aquela que fala calma demais, morna, a gente custa pensar, prestar atenção no que está falando. Não, a pessoa que fala, principalmente fala com o público, fala com o filho, fala com o marido, fala com o amigo, precisa colocar o coração, né? Precisa colocar o coração na fala. Zenilda, no final nós vamos falar sobre isso que você está falando, que você está pedindo sugestão. E a fala autêntica, gente, tem 3 características. Todo mundo com caderninho? Todo mundo com caderninho? A fala autêntica, ela tem 3 características. Vamos lá? Uma característica de decisão. Nós falamos aquilo que nós já decidimos. Então, eu tenho decisão, eu esboço aquilo que eu penso, que eu sinto. Então, a fala autêntica tem decisão. A fala autêntica também, gente, implica em não julgar o outro. Você fala a partir do seu sentimento. Tem pessoas aqui me ouvindo que são minhas alunas que aprenderam isso. Graças a Deus eu consegui passar. Então, falar autenticamente é falar com sentimento, é falar, mas sem julgar o outro, porque aí você fala de você. E quando você fala de um modo autêntico, a tendência é que você cria reciprocidade com o outro, porque você fala do seu sentimento, o outro também se abre e percebe, ela está falando com sentimento, ele está falando com sentimento, eu também posso me abrir. E eu quero citar uma frase para vocês aqui, de um autor que eu gosto muito, é um psicólogo brasileiro, ele se chama Mauro Martins Amatuzzi, e ele escreveu um livro, O Resgate da Fala Autêntica. É dele que eu peguei esse termo, do Mauro Martins Amatuzzi. Ele escreveu o livro O Resgate da Fala Autêntica, onde ele estuda o ato de falar e o que esse ato de falar representa na compreensão do ser humano. E vejam só que frase interessantíssima que o doutor Mauro fala. Ele diz o seguinte: quando eu falo, eu digo alguma coisa a alguém. Eu digo, eu recrio um mundo e eu faço isso de um determinado modo. Veja que interessante. Do meu modo. É uma frase simples, que até depois eu vou colocar no meu Instagram, para vocês ficarem com ela. Quando eu falo, quer dizer, é o sujeito que fala, quando eu falo, eu digo alguma coisa a alguém. Quer dizer, tem a pessoa que fala, tem o interlocutor, a pessoa que está me ouvindo, e tem a mensagem que eu quero passar. Então, quando eu falo com alguém, eu me digo, eu falo sobre mim, eu crio um mundo e faço isso de um determinado modo, do meu modo. Então, vejam só, quando vocês estiverem falando com alguém, olhem nos olhos, parem, se conectem com aquela pessoa que está te ouvindo. Vejam qual o efeito. Eu gosto de fazer isso quando eu estou fazendo palestras presenciais. Aqui eu fico imaginando as pessoas que estão aí me ouvindo e me imaginando olhando nos olhos delas, e deles ou delas. Então, sintam-se olhados por mim, sintam-se olhadas por mim. Então, quando nós dizemos alguma coisa, se nós colocamos o coração, a alma nisso, aí, então, essa comunicação, ela fica autêntica, porque você se dá
aquela pessoa. A fala não é alguma coisa, porque se fosse essa fala automática, essa fala de gravação, atenção, aqui é da empresa tal, papapá, aí isso é uma gravação, mas não, quando você fala algo de você, coloque o seu coração. Essa é uma fala autêntica. Então, gente, muitas pessoas reclamam que não são ouvidas, né? Elas reclamam quando seus parceiros não as ouvem. E quando nós não usamos a nossa fala autêntica, isso pode levar ao adoecimento do relacionamento. Por quê? Você pensa uma coisa, sente uma coisa e não comunica para o outro não tem obrigação de saber o que você está pensando e sentindo. De modo que, se você quiser autenticidade no seu relacionamento, tem que dar o seu testemunho. Então, você tem que falar autenticamente. Porque, gente, é o que mais a gente escuta em consultório, em pessoas, entre as pessoas, entre as amizades. É uma dor do mundo, vamos dizer, é uma dor do homem, né? É uma dor ontológica. Eu não sou compreendida, ninguém me entende, eu não sou ouvida, ninguém me escuta. Tem que ver como é que você está falando, porque tudo na vida, gente, é mão dupla. Se o meu interlocutor não está me compreendendo nada, não está entendendo coisa nenhuma do que eu estou falando, precisa ver se você está sendo autêntica, se está sendo clara na sua comunicação, se você está realmente comunicando, dando o recado que você precisa, se esse recado está claro. Tudo isso é um treino, e entre casais é importantíssimo, porque se você fala de modo autêntico, a tendência é você liberar sua libido, resgatar sua libido. E vamos ver por quê? Essa é a pergunta seguinte. Por que a fala autêntica é um acelerador para resgatar sua libido? É simples, gente. É simples e óbvio, a partir do que eu já falei até agora. Quando nós utilizamos a fala autêntica, nós expressamos o que está no nosso íntimo. E aí o outro nos ouve, né? Se tiver bom ouvido, o outro nos ouve. E quando eu me sinto plenamente ouvida, o diálogo flui, não é isso? Sabe aquela conversa gostosa ao pé do ouvido, que você começa e você escuta a pessoa está sendo autêntica. Nossa, o diálogo flui, não é isso? Pode ficar 3 horas conversando. Então, o diálogo flui, a pessoa se sente confirmada. E você cria, sabe o quê? Algo importantíssimo para as relações humanas, principalmente as relações amorosas. Você cria reciprocidade. Se eu falo dos meus sentimentos, e muitas vezes eu falo aqui, sim, para vocês, dos meus sentimentos, cria-se uma reciprocidade, uma conexão, de tal modo que vocês também, quem está perto de mim, tem a tendência a se abrir, a sentir confirmação, a sentir, nossa, essa pessoa fala de sentimento dela, então ela tem confiança, eu posso ter confiança, ela é confiável. Essa questão de confiança é muito legal, viu, gente? Em geral, a pessoa desconfiada é porque também não é confiável. Então, confie. E aí, então é isso. Se eu falo com sentimentos, o outro me ouve e também ele pode colocar seus sentimentos. E aí acontece algo fantástico, que é a mudança existencial. Nós nos tornamos pessoas solidárias umas às outras. Nós libertamos os nossos potenciais
de realização, porque tudo na vida tem mão dupla. Aquilo que eu dou, a tendência é eu receber, às vezes posso não receber de uma pessoa, mas recebo, né, do universo, de outro modo. Então é isso, gente. Falar de sentimentos cria intimidade, cria conexão, cria amizade, cria sentimento. E olha que interessante, o sentimento gera sentimento. A gentileza também gera gentileza. Então, vamos lá, eu vou dar uns exemplos para vocês. Hoje eu não vou citar nomes, mas eu vou citar situações. Por exemplo, se vocês me perguntam, Celisa, é você que fala muito para os casais, para as pessoas, você que tem cliente, você que faz palestras, qual é o caminho para eu não ser ouvido? Vamos escutar? Qual é o caminho que as pessoas, em geral, elas usam para não ser ouvido? Vejam lá. Tem pessoas que falam assim, se você realmente me ama, eu não preciso dizer nada. Você sabe o que eu necessito, né? E isso não é verdade, gente. Amar uma pessoa não tem a ver com saber tudo que essa pessoa pensa e sente. Mesmo porque a gente, cada dia tem uma necessidade, cada dia tem um desejo. Então, essa história, falar para o seu parceiro, para o seu namorado, para o seu filho, para quem for, se você me ama, eu não preciso dizer, você sabe o que eu quero. Não, não sabe. E o outro não tem obrigação de saber o que a gente quer se a gente não falar. Se a gente fala, o outro tem a capacidade de decidir se quer ou não quer te fazer feliz ou concordar com você. Mas se eu não falo, presta atenção, ninguém tem obrigação de descobrir o que vai no nosso cérebro, mesmo porque tem 1000 coisas que vão no nosso cérebro, no nosso desejo, no nosso coração, e cada hora nessa dinâmica de uma hora é uma coisa, outra hora é outra, essa dinâmica que na Gestalt a gente fala figura e fundo, alguma coisa está no fundo e agora a figura emerge. Por exemplo, eu estou falando com vocês, minha sede estava aqui, no fundo. Agora, por falar muito, a minha figura ficou tomar água. Então, gente, se você quer comunicar algo com seu parceiro, comunique claramente. Ele não tem obrigação de saber. Outras pessoas falam, você não me ouve, você não me entende. E quando tem 2 pessoas conversando, que uma delas fica com esse diálogo, com esse papo, vamos dizer, você não me ouve, você não me entende, a tendência é que o outro, aí que não quer ouvir mesmo, é diferente se você chegar e falar para a pessoa, eu estou precisando de falar com você. Me ajuda, que eu estou com uma dificuldade, esse tema é meio difícil, eu estou constrangida, mas eu preciso falar, a minha voz, as palavras chegam até aqui na garganta e alguma coisa me impede de falar. Então, peça ajuda para falar, mas não fique colocando no outro a culpa por você ter dificuldade de falar. Não, gente. Então, continuando, a pergunta é: qual é o caminho para não ser ouvido? Continuando. Quando nós falamos do outro, quer dizer, metemos o pau no outro, quando nós rotulamos, você não me entende, você não me escuta, eu estou falando para as paredes, essa fala é uma fala contaminada, porque ela é uma fala contaminada de julgamento, de peso, de acusação. E essa fala, ela não vai levar a nada, porque enquanto você
acusa o outro, você está fazendo o outro se afastar de você. Você bloqueia o outro de te ouvir e impede que seja ouvida. Então, se o nosso objetivo é dialogar, é ter essa fala autêntica, é estar presente com o outro, para os sentimentos do outro, mas também com os nossos sentimentos, é outra situação, é outra atitude que você precisa usar. Então, agora, continuando, quer dizer, quando você não fala de você, do que você sente verdadeiramente, você só fala para atingir o outro, você está fechada, porque você não está abrindo o seu coração. E aí, em segunda parte, qual é o caminho para ser ouvido? Nós falamos do caminho para não ser ouvido, que é você colocar toda a culpa no outro, você acusar o outro. Agora, o contrário, o caminho para ser ouvido é falar de você, dos seus sentimentos, porque aí o outro não vai te julgar, porque você está falando dos seus sentimentos para ele. E é só você que sabe os seus sentimentos. Quando você abre o coração para o outro, a tendência é o outro te acolher. E a fala, outra característica da fala autêntica, que nós temos que parar um pouquinho aqui para pensar, e para eu refletir com vocês, é uma característica importantíssima da fala autêntica é a transparência e a transitoriedade. Já já nós vamos explicar isso, não se preocupem. Por quê? Para sermos autênticos, nós precisamos ser claras. Nós precisamos ter transparência na nossa fala, quer dizer, eu falar exatamente o que eu estou sentindo. E a fala, então, ela precisa dessas características, da transparência e da transitoriedade. Por exemplo, um dia você e seu parceiro, sua parceira, se estão brigando e falam alguma besteira um para o outro, tipo coisas impensadas, né? Eu não quero mais te ver, sabe? Porque existem mulheres, ser congruente, exatamente. Existem mulheres, muitas de nós, quando a gente, como é que fala, usar uma expressão popular, quando a gente queima o sabuco, quando a gente fica brava, às vezes a gente fala tanta besteira que depois a gente se arrepende. Então, vamos dizer, o casal está lá discutindo e um fala de uma maneira grosseira um com o outro. E aí, isso foi em 1998. A coisa já passou, nós já estamos em 2020, e a mulher ou o homem que guardam sacos de reclamações, colocou lá, alguém colocou esse item como se fosse um relógio, isso aqui você foi um grosseiro comigo em 1998, lá na pousada do Rio Quente, quando a gente estava com o casal, tá, estou inventando, viu, gente? Aí, quando é 2020, o casal está amoroso, as coisas passaram, os problemas acabaram, o casal está ali no bem bom, de repente a mulher lembra de 1998, vai lá no saco de reclamação, pega aquela coisa. Ah, mas você está me falando que me ama agora? Ah, Beatriz, depois fica gravada essa live. Então, vamos evitar isso. A fala que nós temos é do aqui e agora. Então, não reeditem aquelas falas malditas, ok? Na verdade,
quando nós falamos algo desagradável, que nós fomos grosseiras, ou nós não tivemos educação e gentileza, tenha capacidade de pedir desculpas. Mas não é pedir desculpa continuamente, não. É ficar presente para que você cometeu uma gafe, para que você foi injusta ou que você foi mal educada. Tenha cuidado, peça desculpa, mas não fique guardando coisas no seu baú. Existem mulheres, eu já fiz isso também quando era mais jovem, que ficava guardando no baú. Não, gente, vamos reeditar. E reeditar a nossa fala é reeditar a saúde, a harmonia, a serenidade. Então, sejamos mulheres autênticas. Aí vocês podem perguntar: ah, Celisa, mas eu tenho que ser totalmente autêntica, eu tenho que falar tudo que eu pensar, porque tem dia que dá vontade de esganar, tem dia que dá vontade de sumir, de pegar a bolsa e sair. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ser autêntica não quer dizer, de modo algum, ser mal educada, mal criada, grosseira. Você pode falar as coisas mais pesadas e mais difíceis, que você sabe que o seu interlocutor vai ter dificuldade de escutar, mas você pode falar com jeito, você pode modular a sua voz. Inclusive, é uma dica, quando você tiver uma discussão muito alta, que o outro estiver acalorado, os dois estão acalorados, experimenta fazer o que eu estou fazendo agora. Diminui um tom da sua voz, fale olhando nos olhos, fale com cuidado. Você vai ver que a sua mensagem vai chegar mais na pessoa do que se você falar alto, gritado e estardalhaço. Sabe aquela voz assim, que só de entrar já te arrepia? Então é isso. E outra pergunta que vocês podem me fazer: ah, Celisa, mas quem ouve? Se eu estou falando agora, eu estava falando até então na sua fala, quando nós usamos a nossa fala. Agora você pode perguntar ao contrário: Celisa, mas quem ouve pode ajudar a pessoa a falar a sua fala autêntica? Lógico, e eu vou contar para vocês como. Quem ouve pode ajudar a pessoa com sua fala autêntica, sabe por quê? Aí é hora de aprender a ouvir, né? Aí é hora de você dar o tempo necessário para a pessoa expressar a sua opinião. Porque não tem aqueles amigos ou casais ou o que for, que o outro começa a falar, você já dá uma entrada sem pedir licença, já atropela o outro, e aí o seu interlocutor que queria te contar uma coisa importante, ele já fica, não, desisti de falar, não, vou ficar quieto, não, tá bom, fala. Então, você que ouve pode ajudar o outro na fala autêntica dele, ouvindo com cuidado, dando tempo para a pessoa se expressar, né? E vai chegar um tempo que você vai perceber que a fala acabou. Aí você expressa a sua opinião, você não atropele o outro. Porque tem pessoas que falam indefinidamente e você se afasta porque já não está aguentando mais e não consegue levar um diálogo. É aquela pessoa que gosta de ser o palco de tudo. Então, cuidado com a sua fala, com a autenticidade da sua fala, mas com o jeito também, o modo, o tom de voz, e colocando o seu coração na sua fala. Mas aí vocês podem me falar: ah, não, Celise, ó, na minha casa todo mundo fala alto e gritado. E isso é coisa do meu pai e da minha mãe.
Ah, ele, o parceiro que está reclamando, não, ele já me conhecia, já me conheceu falando alto. Então, ele agora tem que me aceitar e não sei mudar. Espera um pouquinho. Lembrem-se que eu sempre falo que nos momentos, no momento da conquista, no momento da sedução, nós lidamos, às vezes, não com a pessoa real, mas com aquela pessoa imaginária, aquela projeção que eu queria, uma pessoa perfeita. Então, você coloca a sua expectativa no parceiro. E aí, o que acontece? Quando estão mais tempo juntos, aí as pessoas começam a ter mais liberdade, tem uma certa segurança com a relação, aí os defeitos e as qualidades dos outros, né, do outro, começam a aparecer. Então, se o outro está te falando, mas você fala alto demais, fala gritado, diminui seu tom, fique ligado, preste atenção no que o outro fala, porque muitas vezes o outro fala de um modo, às vezes a pessoa que está com você, se você é mais expansiva ou expansivo, às vezes o seu parceiro ou parceira é tímido, é mais tímido que você, fica guardando coisas, você tem que ficar ali com saca-rolha, fala o que você está sentindo, o que você está pensando, tudo mais. As pessoas são diferentes. Então, se ele está te falando, ai, por favor, fale com mais cuidado comigo, eu não gosto desse tom da sua fala, ou se você fala para o parceiro, é hora dele te ouvir. Preste atenção na fala do parceiro, porque se ele ou ela estiverem falando uma fala autêntica, preste atenção, porque quem tem ouvidos que ouça, não é mesmo? Porque às vezes a pessoa fala, tem dificuldade de falar incrível, e se você não dá, como é que fala? Não dá crédito porque a pessoa fala, ela vai ficando cada vez mais quieta, sem falar e sem falar, ok? Uma outra coisa que você pode me dizer, eu compreendo, ele não precisa falar nada, mas eu o compreendo. Então, ele também devia me compreender. Ok, se você tem habilidade para compreender, para captar o que a pessoa está dizendo, ótimo. Use e abuse dessa sua capacidade de compreensão humana. De repente, você pode se tornar psicóloga, pedagoga, assistente social, você pode ter quem tem a capacidade de ouvir. Só que você precisa se expressar, porque senão é aquela coisa só de um lado. O fato de você ter algumas qualidades que te caracterizem não quer dizer que o outro não é igual a você. Para todas as pessoas à nossa volta, se nós quisermos ser compreendidas, nós precisamos nos colocar. Agora, umas pessoas têm mais facilidade de ouvir do que as outras e também de compreender. É isso que nos faz humanos. Eu não consigo compreender o que ele me fala. Ou o homem diz, eu não consigo compreender o que ela fala. Gente, coisa de comunicação, questões de comunicação, é um dos problemas de comunicação, vou retomar, é um dos problemas mais sérios nas relações humanas. Então, sejam abertas, explícitas e falem com o coração. Agora, você vai me perguntar, mas eu posso falar tudo, tudo, tudo também? Não, as pessoas, os casais, todos nós, eu, você, Kátia, Rita, Zenilda, todo mundo, Maria, Fátima, Justina, todos temos direito a uma privacidade.
Tem coisas que eu quero contar para vocês, muitas coisas minhas já contei, tem outras que não, que eu prefiro guardar para mim, tem outras que eu conto para filhos, tem outras que eu conto para marido, tem outras para amigas, ou tem coisas que eu não conto para ninguém. Então, essa fala, nós é que precisamos modular a nossa fala, e vai depender do que eu quero falar para alguém em um determinado momento. E, por favor, não fixem a fala. Se eu falei alguma coisa para alguém, sempre tem a ver com o contexto da hora e do dia e do tema que nós estamos tratando. Muitas vezes a pessoa fala assim para mim, Celise, você falou isso assim, assim, em tal palestra, lá no Centro de Convenções de Goiânia, no ano 1997, aí eu vou falar, pera um pouquinho, de que eu estava falando mesmo? Você lembra alguma coisa? Você lembra a frase? Você lembra a frase que antecedeu? O que era o assunto? Qual era a história? Toda fala, ela é transitória, ela tem a ver com o contexto. Não guardem lixo, não guardem coisas que vocês ouviram no momento de intempestade ou de tempestade, a pessoa que é intempestiva, procurem não ser intempestivas, mas quando ouvir algo, não guarde coisas boas. Então, vamos lá. Outra pessoa pode me dizer, eu sou muito tímida, eu não tenho coragem de falar para o meu parceiro sobre meus desejos sexuais. E aí, como é que faz? Se você é tímida, não tem coragem de falar dos seus desejos sexuais para o seu parceiro, quem vai contar? Será que seu anjo da guarda vai baixar lá no ouvido dele e falar, olha, a fulana, ela gosta disso, gosta. Gente, nós precisamos desenvolver uma desenvoltura na comunicação dos desejos sexuais. Aí eu peguei o tema, né, fala autêntica, e estou aplicando na vida sexual. Tenham liberdade, sejam autênticas, falem com o parceiro dos seus desejos, do que vocês querem. Se você é tímida demais e prefere escrever, manda um bilhetinho, tá na moda, né? Mandar bilhetinho, mas cuidado para não mandar o bilhetinho no WhatsApp errado, tá? Então, vamos lá. Temos mais uns minutinhos. Qual é o jeito errado de usar esse acelerador da fala autêntica? É falar demais, é falar sem parar. Seja autêntica, mas também observe o timing. Fale, respire, não seja igual aquela tagarela que solta tudo e você fica perdido. Eu não estou entendendo nada. Só estou prestando atenção que ela fala sem parar. Então, o jeito errado de usar esse acelerador da fala autêntica é falar sem parar, sem respirar e sem concatenação de ideias. As ideias precisam ser claras, precisam ter começo, meio, fim. Então, a fala também é uma dança, né? Porque você fala, olha para o outro e vê se o outro está te ouvindo, vê se aquela fala faz efeito, vê se faz ressonância, tá? Não falem assim para o ar, não. Fale para pessoas. É diferente aqui na internet, na live, porque eu fico imaginando as fotinhas, a Jane, a Érica, a Simone, aí eu fico olhando aqui para imaginar que as pessoas estão me ouvindo, mas na interlocução entre parceiros, olha nos olhos, vê se está fazendo ressonância, veja se está na hora boa de falar, veja se o outro está cansado, veja se é um papo
para a noite ou para a hora do almoço. Meu pai dizia que hora de almoço e jantar é hora sagrada, evitem falar de problemas. Eu, 99% das vezes eu observo isso, salvo em algum momento que escape, né? Então, o jeito errado de usar o acelerador é falar para os papagaios. O jeito certo de usar esse acelerador para resgatar a sua libido e para você voltar a se apaixonar pela vida é falar claro, com franqueza, com tom de voz adequado, com sentimento, respeitando a pessoa que está te ouvindo. Esse é o falar claro, é o falar autêntico. Essa é a fala autêntica que vai te ajudar a resgatar a sua libido pessoal e resgatar também a libido do casal e fazer com que vocês se reapaixonem pela vida e pelo relacionamento. Uma dica prática para terminar. Terminando essa live, quem tem parceiro amoroso, digite aí uma mensagem de amor, uma mensagem, faça uma declaração para o seu parceiro. Faz quanto tempo que você não usa essa fala autêntica para fazer uma declaração de amor? Muitas vezes nós mulheres, estou falando de mim, lógico, também, nós gostamos de ouvir aquelas coisas gostosas e melosas no ouvido, mas muitas vezes nós não temos coragem, né? Às vezes a tristeza é maior do que a vontade de falar, mas então fale da sua tristeza, porque se você falar da sua tristeza, você pode extravasar, porque é o que está no momento acontecendo e depois essa tristeza pode ir embora e você pode resgatar a sua alegria. Eu quero responder a Zenilda Machado, que me perguntou o seguinte: eu fiz tratamento durante 10 anos contra a depressão e desde então perdi totalmente a minha libido. A questão é o seguinte: o tratamento para depressão, o uso de medicamentos, influencia sim na libido, mas o que é importante é não fique só no problema do medicamento que diminuiu a sua libido. Como é que você está consigo mesma? Você sente desejo, tesão no seu corpo? Você se toca? Você se dá prazer? Você exerce a sua libido? Então, assim, a libido, para ela ficar cada vez mais para você conseguir resgatar, você precisa falar do desejo, falar de sexo, ler coisas gostosas, contos eróticos, conversar com parceiros sobre isso. Então, assim, existem vários modos de resgatar a sua libido e nós vamos falar uma live só sobre resgatar a libido, tá, Zenildo? Isso é um caso bem particular que agora a gente está finalizando, mas em suma é isso. Outra coisa, se você estiver tomando medicação, peça ao seu médico porque existem medicações que mais modernas que elas não afetam tanto, não fazem tanto perder a libido, ok? Então, a dica prática que eu falei para vocês, né? A dica prática foi: faça uma declaração de amor para o seu parceiro. Se ele estiver em casa, faça ao vivo e a cores. É o que eu vou fazer a hora que eu abrir aquela porta. Porque eu estou falando com vocês, tem que ser bom para vocês, tem que ser bom para mim. Se não falar da boca para fora, não adianta, não convence, né? Então, eu vou fazer uma declaração de amor para o meu parceiro enquanto a gente toma um cafezinho da tarde. E aí, se o parceiro não está perto, mande uma mensagem no WhatsApp.
Faça, se você está sem WhatsApp, sem telefone, faça um bilhetinho e entrega, coloca debaixo do travesseiro. Faça alguma coisa com a sua fala autêntica. Grande abraço, gente. Um beijo, tchau.